Imagina um homem capaz de matar um leão com as próprias mãos. Um homem que derrubou 1000 soldados inimigos usando apenas um osso de animal. Um homem que arrancou as portas de uma cidade inteira dos gonzos e as carregou nos ombros morro acima. Nenhum exército conseguiu derrotá-lo. Nenhuma arma foi capaz de tocá-lo. Nenhum inimigo pôde sequer arranhar sua pele. E sabe o que acabou com ele? Não foi uma espada, não foi uma batalha, não foi uma traição. Foi ele mesmo. A história de Sansão não é apenas a história de um herói bíblico. É o retrato mais preciso que já foi escrito sobre o que acontece quando um ser humano poderoso esquece que tem limites. E a pergunta que esse vídeo vai te fazer é a seguinte: você reconheceria Sansão se olhasse no espelho? Antes de falarmos sobre a queda, precisamos entender o que havia ali para cair. Sansão não era um homem qualquer que ficou famoso por acidente. Antes mesmo de ele nascer, um anjo apareceu para sua mãe e disse: "Você vai conceber e dar à luz um filho, e ele começará a libertar Israel dos filisteus." Pensa nisso. Ele teve um propósito antes de ter um nome. Ele nasceu com uma missão escrita antes da sua existência. E junto com essa missão veio um acordo, uma aliança, o voto nazireu. Esse voto tinha 3 regras simples: não beber vinho, não tocar em cadáveres, não cortar o cabelo. Parece pouca coisa, né? Mas essas 3 regras tinham uma função psicológica e espiritual muito mais profunda do que aparenta. Não beber vinho significava: mantenha seu julgamento intacto, não se entregue aos prazeres do momento. Não tocar em mortos significava: lembre-se da sua mortalidade, você não é eterno. Não cortar o cabelo significava: reconheça que sua força não é sua, ela veio de uma aliança, não dos seus músculos. Cada voto era uma âncora, uma lembrança de que a força de Sansão era delegada, não inerente. Era um presente com um propósito, não um troféu de sua superioridade. E é aqui que tudo começa a dar errado, porque Sansão foi crescendo, vencendo batalhas, libertando o povo. E foi aos poucos, esquecendo de onde vinha tudo aquilo. Aqui eu preciso parar a história por um segundo, porque preciso te falar de algo que provavelmente está acontecendo na sua vida também. Porque o ego não age como uma explosão. Ele não chega num dia e diz: a partir de hoje você vai se achar o centro do universo. Não. O ego age como uma infecção silenciosa, um sussurro que vai ganhando volume ao longo dos anos. Você conseguiu porque é melhor. Essa regra é para os outros, não para você. Pode flexibilizar um pouquinho, você sabe o que está fazendo. E Sansão foi ouvindo esses sussurros. Quando ele matou o leão com as mãos nuas e voltou depois para comer mel do cadáver do animal, ele já estava quebrando um dos seus votos. Mas sabe o que é mais impressionante nisso? Ele não caiu naquele dia. A força continuou, o poder permaneceu. E foi exatamente isso que foi perigoso. Porque quando você faz algo errado e não acontece nada de imediato, o ego interpreta isso como permissão. Viu? Não foi nada. Pode continuar. Essa é a armadilha mais sofisticada que o ego prega na mente humana: a impunidade aparente. A psicologia moderna tem um nome para o estágio avançado disso. Chama de síndrome de hubris. Um pesquisador chamado David Owen passou décadas estudando líderes poderosos, políticos, presidentes, CEOs, e identificou um padrão assustador. Quanto mais tempo uma pessoa fica no poder e é validada pelo sucesso, mais ela começa a acreditar que está acima das regras. Ela para de ouvir críticas. Ela começa a acreditar que é indispensável. Ela age como se as consequências fossem apenas para os outros. Sansão foi o primeiro estudo de caso desse fenômeno, séculos antes de existir a psicologia como ciência. Agora entra Dalila. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Dalila não foi a causa da queda de Sansão. Ela foi apenas o instrumento que o próprio ego de Sansão colocou na mão dos inimigos. Os filisteus foram até Dalila e ofereceram uma fortuna. Disseram: descubra o segredo da força dele. E ela foi perguntar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 4 vezes Sansão foi perguntado pela mesma mulher, pelos mesmos inimigos, sobre o mesmo segredo. E continuou lá. Por quê? Porque o ego havia convencido Sansão de que ele era invencível, que mesmo que ela soubesse, mesmo que eles tentassem, nada poderia vencê-lo. Ele havia se tornado tão seguro da própria força que começou a brincar com o segredo dela.
Mentiu nas primeiras vezes, chegou mais perto da verdade na segunda, mais perto ainda na terceira, até que na quarta, cansado dos apelos dela, ele contou tudo. Pensa nisso como se fosse hoje. Quantas vezes um vício te perguntou o segredo da sua paz e você foi chegando mais perto de contar? Quantas vezes um relacionamento destrutivo te pediu cada vez mais e você foi cedendo, convencido de que conseguia controlar a situação? Quantas vezes o seu ego sussurrou: você aguenta mais um pouco, você é diferente, isso não vai te destruir. O capítulo 16 de Juízes tem um versículo que toda vez que eu leio, me para. Depois que Dalila chamou alguém para raspar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, o texto diz: ele despertou do seu sono e disse: desta vez sairei como das outras, e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Ele não sabia. Ele acordou achando que era o mesmo homem. Tentou agir como se nada tivesse mudado. E só quando foi enfrentar os inimigos, percebeu que a força havia partido. Mas foi tarde demais. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o colocaram para moer grãos na prisão. O homem mais forte do mundo, cego, escravo, moendo grãos. E eu preciso te dizer algo sobre essa imagem, porque ela é mais relevante hoje do que nunca. Existem pessoas que perderam tudo, mas ainda não sabem. Líderes que perderam a credibilidade, mas continuam falando como se fossem autoridade. Relacionamentos que morreram, mas os dois lados continuam fingindo que estão bem. Empresas que perderam a confiança do mercado, mas continuam com o mesmo discurso de grandeza. Eles acordaram e disseram: sairei como das outras vezes, mas o Senhor já havia se afastado. Agora você pode estar pensando: isso é uma história de 3.000 anos atrás. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo. A Enron, empresa que foi eleita a mais inovadora dos Estados Unidos por 6 anos consecutivos, colapsou porque seus líderes acreditavam ser inteligentes demais para seguir as regras contábeis. Quando analistas externos tentavam questionar os números, a resposta era de desprezo. Você simplesmente não entende. O mesmo padrão de Sansão. Durante a pandemia, pesquisadores identificaram que 88% dos executivos acreditavam ter tomado decisões excelentes durante a crise, mas apenas 53% dos seus funcionários concordavam. Um abismo de percepção. Isso não é incompetência, é húbris, é o ego que cresce no vácuo entre o que a pessoa acha que é e o que ela realmente é. E no mundo das redes sociais, isso ganhou uma escala completamente nova. Hoje, a gente tem a possibilidade de construir uma versão de si mesmo que só mostra os altos, só os sucessos, só as conquistas. E quanto mais essa imagem é validada, mais difícil fica encarar as próprias limitações. A gente começa a viver para o pódio imaginário e vai se distanciando da pessoa real que existe por trás da tela. Sansão possuía o Instagram do mundo antigo. Suas façanhas eram cantadas, seus feitos eram lendários, seu nome era temido. E foi exatamente essa narrativa que ele passou a proteger, em vez de proteger sua aliança com Deus. A história de Sansão não termina na prisão. Tem um detalhe que quase ninguém comenta. O cabelo começou a crescer de volta. Enquanto ele estava lá, no chão mais baixo de sua vida, moendo grãos, cego, humilhado, o cabelo cresceu. A aliança não havia sido cancelada. O chamado ainda estava lá. E quando os filisteus o trouxeram para zombar dele numa festa, algo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, Sansão orou de verdade. Não pediu força para vencer uma batalha. Não pediu vitória para um feito heróico. Ele pediu para honrar o propósito que havia sido confiado a ele. E a força voltou. Isso me diz algo muito poderoso. A restauração começa no momento em que você para de fingir. A humildade não é fraqueza. É a coragem de olhar para si mesmo sem filtro e dizer: eu errei, eu me perdi, eu preciso voltar. A pesquisadora Brené Brown, que dedicou décadas a estudar vulnerabilidade, chegou a uma conclusão que ressoa profundamente com o que a Bíblia já ensinava. A vulnerabilidade não é o oposto da força, ela é a fundação da coragem real. Você não pode ser um líder de verdade, um pai de verdade, um ser humano de verdade, sem a capacidade de admitir que não sabe tudo, que não aguentou tudo, que não é invencível. Então eu quero te deixar com 3 perguntas para levar embora desse vídeo. Não precisa respondê-las agora, mas não as ignore. Primeira,
Existe algum voto que você quebrou aos poucos e começou a chamar de flexibilidade? Algum limite que foi cedendo um pouco de cada vez até que você nem reconhece mais onde estava a linha? Segunda, tem alguém na sua vida tentando te dizer algo que você está se recusando a ouvir? Um feedback, uma crítica, um cuidado, e o seu ego está interpretando como ataque? Terceira, você está vivendo para o propósito que foi colocado em você ou está vivendo para proteger a imagem que construiu de você? Sansão foi o homem mais forte do mundo, e sua maior fraqueza nunca foi Dalila, foi a incapacidade de reconhecer que ele era humano, que ele tinha limites, que a força que carregava não era dele, era para algo maior do que ele. A Bíblia não conta essa história para nos dizer que Sansão era um fraco. Ela conta para nos perguntar: você vai esperar ficar cego para enxergar? Se esse vídeo tocou em algo em você, eu te peço um favor simples. Compartilha com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Não precisa ser um texto longo, só manda o vídeo. Às vezes uma história de 3.000 anos é exatamente o que a pessoa precisava ouvir hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. A gente faz isso toda semana aqui. Junta a Bíblia, a filosofia e a vida real para fazer perguntas que valem a pena responder. Um like também ajuda muito o algoritmo a levar essa mensagem para mais gente. E se quiser continuar essa conversa, deixa nos comentários. Em qual área da sua vida o ego está sussurrando que você é invencível? Eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo.